Olá, esse é mais um episódio do podcast do Método Stephanie Hinch. Para quem não me conhece, eu sou a Stephanie Hinch, personal trainer e fisioterapeuta. Também sou criadora do Método Stephanie Hinch. E a partir da criação desse método, eu trouxe essa ideia do podcast para a gente trazer informação de verdade para vocês. Informação com relação à qualidade de vida, bem-estar, envelhecimento e todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, claro, relacionado à saúde. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, doutora Nayara. Essa pessoa é incrível porque ela me trouxe uma referência nova com relação à geriatria. Doutora Nayara, que prazer, e desculpa, né, Nay, que prazer que você topou essa conversa comigo. Eu tô muito feliz de verdade, porque tudo que aconteceu na minha vida nos últimos tempos, você foi muito importante, foi crucial ter um acompanhamento da geriatria ao meu lado. A gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu quero que todo mundo primeiro te conheça. Conta um pouco pra gente por que a geriatria brilhou seus olhos e quem é essa tal de doutora Nayara tão querida? Stephanie, eu que queria agradecer. É um prazer estar com você aqui hoje, uma delícia. Esse bate-papo, né? Uhum. E falar sobre geriatria é uma coisa que me encanta. Levar informação, levar conhecimento para as pessoas, para que elas tenham mais saúde. Isso, né? Eu perfeito. acho que é o seu objetivo, também é o meu objetivo de vida aí, né? E a geriatria, ela aconteceu na minha vida de uma maneira diferente. Na faculdade, eu queria fazer clínica médica, isso eu já sabia. Eu queria fazer endocrinologia. Mas durante a minha residência de clínica médica, eu conheci uma pessoa, um médico muito especial, né? Ele tinha um jeito diferente de lidar com os pacientes, mais paciente, mais carinhoso. E ele era geriatra. Eu nem tinha muito ouvido falar dessa especialidade, né? A geriatria é uma especialidade nova, ela tem aqui no Brasil uns 50 anos, mais ou menos. Nessa mesma fase, eu estava passando assim, né, por um problema familiar também. Minha mãe tinha um câncer de mama, já estava numa fase muito avançada de doença e eu também conheci os cuidados paliativos. E na época, os cuidados paliativos estavam linkados à geriatria. Entendi. E quando eu fui fazer um estágio da clínica médica de cuidados paliativos no Hospital do Servidor Municipal, no Hospital do Servidor Estadual em São Paulo, a doutora Maria Goretti, que é uma das mães do cuidado paliativo no Brasil, eu conheci a especialidade, ela era geriatra. Nossa. E nesse mesmo hospital eu fiquei encantada com a área de neurologia, que eu também sempre gostei. Então, a geriatria, ela uniu ali naquele momento tudo que eu mais queria, que era cuidar de uma pessoa que estava envelhecendo, conhecer um pouco mais de cuidados paliativos, conhecer mais da área neurológica, né, da doença de Alzheimer e tudo mais. E isso que eu acho especial, na verdade, eu quero trazer pessoas aqui que tenham essa paixão, assim como eu, que o objetivo é o indivíduo como um todo, que o caminho para isso é tratar a pessoa como pessoa, né? E isso é o que eu acho mais lindo na nossa profissão, que a gente consegue ajudar dessa forma, né? Sim. Muito linda. Obrigada. E eu acho que a geriatria, ela traz muito isso. Porque ela é uma especialidade que a gente sabe o valor da multidisciplinaridade. A importância do quanto preparador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, a diferença que faz ali no envelhecimento. É como se fosse um encaixe do quebra-cabeça, Exato. Não é? Ai, que lindo. Bom, eu acho que, pra gente começar, a gente tem uma dúvida, e eu tenho uma dúvida, que eu acho que é a dúvida das pessoas, e eu quero começar por essa pergunta. Em que momento uma mulher deve procurar um geriatra? Eu falo que essa é uma das dúvidas mais comuns, né? Que semanalmente, se eu abro uma caixinha de pergunta nos stories ali, sempre tem. Sempre tem essa. Com que idade eu devo ir no geriatra? E eu falo assim, o geriatra é o médico que gerencia, né? Eu comparo muitas vezes ao maestro de uma orquestra, né? Ele vai gerenciar a sua saúde como um todo ao longo da vida. Perfeito. Ele é um médico que conhece os processos de envelhecimento, os processos das doenças, toda aquela mudança metabólica que acontece ao longo da vida, ao longo do envelhecimento. Então, ele é um médico que pode te acompanhar. Conhecer hoje a sua saúde, conhecer a saúde da sua família,
né? Perfeito. E te acompanhando ao longo da vida. Nossa, né? perfeito. E hoje em dia, a gente também já descobriu que a gente envelhece mais cedo, né? Então, ó, gente, 30, já pode procurar a doutora Nayara. Nay, se eu tivesse que te perguntar 3 aspectos que você acha que sejam pertinentes e cruciais para a gente monitorar relacionado ao envelhecimento, os 3 mais importantes. Eu acho que são 3 aspectos, assim, são muitos, né? Sem dúvida. Mas, de maneira geral, eu acho que na saúde da mulher, o sistema cardiovascular, a gente precisa estar sempre de olho no risco cardiovascular. Então, quando a gente envelhece, o nosso risco cardiovascular, ele aumenta 30%. O risco de ter um infarto, né? Então, a gente tem que ficar de olho nas doenças crônicas cardiovasculares. A partir disso, né? Só o fato Sim, do envelhecer, do envelhecimento, né? Com a menopausa, as transformações metabólicas que acontecem no organismo, ali no climatério, né? Naquela transição da idade fértil para a menopausa, que é a última menstruação, que a transição acontece ali a partir dos 40 anos, já pode começar. A gente aumenta o risco cardiovascular. E aí, esse é um aspecto que a gente tem que ficar de olho. Então, aumenta o risco de ganhar peso, de doenças metabólicas como hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, essa é uma das coisas que a gente... Sinal de alerta 1. Precisa ficar de olho. A saúde óssea também é uma questão muito importante. Com o envelhecimento, a gente tem uma diminuição ali das nossas células que fazem a renovação óssea. Isso é normal do envelhecimento. Sim. Alguns fatores podem fazer com que isso comece mais cedo. Alguns medicamentos, a própria menopausa, o sedentarismo pode fazer com que isso comece mais cedo. E você precisa manter a sua massa óssea ao longo da vida para diminuir o risco de você ter uma fratura, que é uma das grandes causas de mortalidade no idoso. E, gente, isso é uma loucura, né? Uma das maiores causas, né, Nay? Sim, e assim, não só de mortalidade e de perda de qualidade de vida, né? Sim. De você ficar acamado, debilitado e perder sua independência física. Sim. Né? E outra questão, acho que muito importante, é relacionada à mente, né? A gente cuidar da nossa mente. O risco de demências, a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma epidemia no mundo, né? A cada... aproximadamente 70 milhões de pessoas vão ter doença de Alzheimer em 2030. Uou. Então, eu acho que são 3 fatores que a gente tem que estar sempre de olho. A saúde mental, a saúde óssea e a saúde cardiovascular. Elas são interligadas. Interligadas, perfeito, né? Perfeito. Acho que isso também já traz pra gente um outro fator que é o sistema imunológico. E que foi tanto comentado, tanto discutido nesse pós-pandemia que a gente passou. Só que eu gosto muito de relacionar o sistema imunológico com toda essa história da vacinação e com essas novidades relacionadas à cognição. Conta um pouco pra gente, que eu sei que você sabe tudo disso. Sim. Bom, falar sobre o sistema imunológico hoje é uma grande cereja do bolo na medicina. Isso porque, com o envelhecimento, a gente tem muitas alterações celulares, moleculares, e o envelhecimento vai trazendo mudanças no nosso sistema imunológico, é chamado de imunossenescência, né? Essas mudanças que começam a ocorrer. Isso pode levar a processos inflamatórios e tudo isso tem sido cada vez mais estudado. E a maioria das doenças oncológicas, a própria doença de Alzheimer, tem um grande fundo imunológico. Então, os grandes tratamentos, hoje, né, no câncer, a gente tem uma longa sobrevida, porque o tratamento hoje é muito focado no aumento, né, no combate das doenças oncológicas através do nosso sistema imunológico. E na doença de Alzheimer, agora em julho, saiu um medicamento transformador, assim, que tem uma grande esperança aí na doença de Alzheimer. É um anticorpo monoclonal, ele atua como se ele fosse melhorando o nosso sistema imunológico para ir retirando as células amiloides do cérebro que causam a doença de Alzheimer. Meu Deus. Então, só para você entender, né? Entrei muito em detalhes. Sim, não, mas... Mas o quanto é importante a gente cuidar do nosso sistema imunológico, né?
Eu acho que até as pessoas confundem um pouco alguma relação com o sistema imunológico, que é o combate, né, Nai? É o quanto o seu corpo tem de força e de discernimento para combater os problemas, né? Porque o sistema imunológico, ele inclusive aprende como combater os vírus, doenças e etc. Só que o Alzheimer ele é tão curioso que demorou pra gente conseguir achar uma coisa com esse medicamento, não? 20 anos. 20 anos sem nenhuma nova medicação para a doença de Alzheimer. Gente. E a partir, né, assim, muito tem se estudado, é claro, as políticas públicas, a indústria farmacêutica, porque realmente a gente está vivendo muito. Olha. E a quantidade de pessoas com doença de Alzheimer está, assim, exponencial. Então, a gente precisa de novos tratamentos. Nossa. E eles estão surgindo. Então, ainda é muito inicial, né? Ele já foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, que é a Anvisa americana, já está começando a ser utilizado lá. Aqui acho que ainda vai demorar um pouco, mas é uma grande esperança. É uma grande esperança, sem dúvida. Porque, inclusive, o Alzheimer ele tem relatos de acontecer muito mais cedo do que a gente imaginava antes, né? Sim. Na verdade, eu acho que muito era tido como normal. Ah, tá ficando velho, tá ficando esclerosado, né? Normal, aquele velhinho ali, ó, tá ficando esclerosado. Sim. Hoje a gente consegue fazer mais diagnóstico. E a gente já sabe que não existe esquecimento que seja normal. Então, é preciso buscar ajuda, né? Eu sempre tenho uma bandeira que eu coloco lá, né? Que eu levanto. Não normalize o esquecimento. Busque ajuda. Né? Então... Perfeito. E todo mundo tem que ter essa consciência, principalmente quem cuida, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar muito hoje aqui. Eu quero falar um pouquinho, claro que voltando para a saúde mental também, mas eu quero falar da saúde sexual e dos relacionamentos, que é uma coisa muito interessante e que a geriatria trouxe à tona, né, Nai? Conta um pouco como esse seu convívio lá no seu consultório com essa questão relacionamento. Esse é um tema que eu adoro, falar sobre relacionamento, né? Tem um livro, não sei se você já ouviu falar, que é de um estudo sobre o jeito Harvard de ser feliz. Já ouviu falar? Incrível, né? É muito legal, Incrível. Né? Então, para quem não conhece, foi um estudo realizado. Foi um estudo de coorte, que é um estudo mais difícil que tem da gente fazer, que é um estudo de acompanhamento ao longo do tempo, né? E foi um estudo que eles conseguiram acompanhar uma população de jovens americanos que ingressaram na universidade por 70 anos. Eles conseguiram acompanhar 700 jovens. E, ao longo do tempo, eles foram aplicando questionários para ir avaliando ali o que trazia felicidade, o que trazia qualidade de vida, o que era felicidade para cada um deles. Tiveram jovens que mudaram de vida, subiram, melhoraram muito de vidas. Outros mudaram, pioraram de vida. Ali naquela corte teve um presidente dos Estados Unidos. Então, e o que eles tiraram de conclusão desse estudo ao longo do tempo? Que o que faz diferença, o que traz felicidade são bons relacionamentos, né? Você ter bons relacionamentos ao longo da vida. E relacionamentos que comecem ali a partir dos 50 anos. Mas não é qualquer relacionamento. Tem que ser um relacionamento de qualidade, né? Então, assim, um relacionamento que você possa contar. Um relacionamento que você tenha segurança e confiança. Pode ser um relacionamento familiar, né? Um casamento, um relacionamento entre amigos, né? As mulheres se sentem muito seguras quando têm amigas, né? Quando envelhecem com amigas, né? Então, elas podem ter com quem contar, com quem dividir, né? Então, é muito interessante esse livro e a importância de ter relacionamentos no envelhecimento. A relação com a saúde em si, né? Porque o relacionamento, ele tá em tudo. Na academia que você frequenta, no relacionamento que você tem com os seus professores. É muito incrível quando você consegue ter essa qualidade. E que não acontece sempre. Principalmente nas gerações anteriores, quando não tinha tanta informação, né? Sim, exatamente, né? E o quanto isso faz as pessoas terem noção de que elas são mais felizes, né? Você ter relacionamento, isso
né? Porque não é só envelhecer com saúde, você tem que envelhecer bem, né? E se sentir feliz com tudo aquilo que você está construindo para o seu envelhecimento. A gente fala muito de prevenção, né? E eu acho que a prevenção, a gente tem também que tomar cuidado, assim como a palavra saudável, porque ela é uma linha tênue, né? Nem todo mundo tem a saúde 100%, pelo contrário. Sempre existe alguma curva nesse caminho, né? E eu acho que quando a gente fala de prevenção, eu queria saber a sua opinião com relação assim, se você chega lá no seu consultório, e a pessoa que está lá em casa, o que ela precisa fazer para prevenir as doenças, para conseguir ter um envelhecimento saudável? Para ter... começar a cuidar hoje, né? Ou desde antes, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é da psicologia financeira, que fala muito sobre o Warren Buffett, que ele fala que quanto mais cedo você começar a poupar, mais tempo aquilo vai acontecer e você vai ficar melhor lá na frente. Com a saúde é a mesma coisa, né? Se a gente faz atividade física desde criança, a gente tem uma memória muscular totalmente diferente, né? Totalmente, sim. Se a gente se alimenta bem desde o começo, sim, totalmente diferente. Mas sempre é tempo de começar. É fácil mudar hábito? Não é? Muito difícil, mas é possível. Um hábito de cada vez, né? Você falou um pouquinho com a Roberta sobre medicina do estilo de vida também. É uma área que eu tô me apaixonando recentemente. Incrível, né? Porque ela traz exatamente isso. A possibilidade de mudança, um hábito de cada vez, dentro da importância, da conscientização. O tal do pouquinho pelo todo momento. dia, que eu falo bastante, né? Exato, exatamente. Dá um passo por vez, né? E para quem tá em casa, né? A pessoa tá em casa e ela quer prevenir e ter um envelhecimento saudável. Sai de casa, né? Você tá em casa, tá muito em casa, melhor você sair de casa. Até porque a gente acabou de ver, relacionamento é crucial, né? Relacionamento, fazer atividade física. Um dos fatores também super importantes aí de risco para a doença de Alzheimer é déficit auditivo. Né? Então, quanto antes você cuidar dos seus ouvidos... Por que isso é tão importante? Quanto antes você cuidar dos seus ouvidos, você consegue preservar relacionamentos. É muito difícil de você manter um diálogo se você não ouve direito, né? Às vezes você repete uma vez, repete outra, você fala, ai, pai, nossa, vou falar de novo pra você, né? Acontece bem isso. E aí, os estudos têm mostrado que com o déficit auditivo, as pessoas ficam mais isoladas. E o isolamento contribui para a doença de Alzheimer. Então, cuidar dos seus ouvidos para você conseguir manter os relacionamentos, ser feliz e evitar doenças crônicas. Nossa, incrível. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da longevidade. É claro que a gente volta sempre naquele ciclo que a gente conversa. Sono, exercício, alimentação e agora relacionamentos. A pessoa que ainda não pratica exercício, a pessoa que ainda não consegue controlar os alimentos, ela tem ainda alguma chance de conseguir mudar, se ela quiser mudar? Como que chega um paciente lá no consultório com assim, eu não quero fazer exercício, eu não quero não sei o quê, mas eu preciso mudar? Porque você acaba fazendo um trabalho bem profundo, né? Acaba fazendo um trabalho de mudar uma história de vida, né, Nay? Na verdade, eu acho que assim, o meu papel não é mudar a pessoa, né? É orientá-la. Essa transformação tem que vir dela, né? A história de vida, ela que escreveu a história dela. Eu não tenho noção o quanto é difícil para ela fazer atividade física, penoso, né? Porque ela nunca fez, ou porque ela tem outras dificuldades, ou porque ela tem dores, né? É importante a gente se aprofundar em cada situação, né? A gente, né? Na alimentação, por que é difícil, né? Acolher, entender as dificuldades, ver o quanto aquela pessoa está disposta para fazer aquela mudança naquele momento, né? Agora eu tenho atendido os pacientes ao longo do tempo, né? Eu acho que... eu queria muito que você falasse sobre isso. Com o envelhecimento, né? Tudo mudou, epidemiologicamente tudo mudou. A gente não consegue resolver em uma consulta um problema de saúde. A gente tem que fazer uma construção, né? E isso vai sendo construído aos poucos, né? A gente
conhecendo a pessoa, as dificuldades, vendo o que ela está disposta a fazer naquele momento e o que ela não está, né? Tem pacientes que estão dispostos a continuar fazendo estímulo cognitivo. Não, tudo bem, doutor, vou fazer mais, vou ler mais, vou tentar fazer algumas atividades cognitivas, mas ainda não me pede para caminhar. Porque para caminhar, para mim, é muito difícil. E tudo bem. Sim. Ele não tá pronto para isso ainda. Até na construção desse relacionamento é como você vai conseguindo costurar, né, as novidades que seriam ideais, exato, né? Exato. E aí, na próxima consulta, a gente fala de novo. Muitas vezes eu falo, pense sobre isso. Na próxima consulta a gente conversa. É importante que você saiba. Tudo bem se você não está disposto Nosso agora. Nosso papel é informar, né? Sim, eu te respeito, né? Eu queria trazer nesse podcast exatamente esse conceito. O conceito da gente olhar a pessoa como um todo. E junto com o histórico dela, com o que ela vive hoje e o que a gente pretende daqui para frente. A gente vê muito agora nas redes sociais as pessoas falando assim, vivo hoje. A vida é agora, né? Mas a gente não pode esquecer tudo o que já aconteceu antes, todas as experiências que ela tem, unir isso ao hoje e traçar novos propósitos e novas metas, né? Mesmo quando a pessoa já tem mais de 50 anos, porque 50 anos hoje é um novo jovem, né? Sim, né? Eu vejo que os idosos estão vivendo muito mesmo, né? E esse ponto que você colocou é uma das coisas que também me encanta muito na geriatria. É o olhar para a história de vida da pessoa, né? A pessoa não é só a doença cardiovascular que ela apresenta naquele momento, não é só aquele infarto, né? Como será que estava? Será que ela está estressada com algum problema de saúde da família delas? O que está acontecendo para que ela chegou nesse ponto, né? E como é que foi o histórico de vida dela? Quais são os medos? Do que ela tem medo? O que ela viveu com os pais dela, o que ela viu, como foi, né, tudo, assim. Então, eu acho que isso é um dos grandes encantamentos da geriatria. E até, assim, ainda falando nesse todo, como é a rede social de suporte, né, desse idoso? Era esse ponto que eu ia chegar. Porque, assim, até uma experiência minha, quando os meus pais começaram a se tratar com a doutora Nayara, a primeira coisa que a minha mãe falou foi o seguinte, eu não vou fazer conta lá no consultório. Já sei que ela pede pra fazer conta, eu não quero fazer conta. Falei, mãe, vamos lá. Ela vai explicar pra você o porquê dos testes, né? Então, acho que podia ser legal você dar uma comentada que existem alguns testes. Existem testes que são específicos pra você saber que nível, né, do envelhecimento cada pessoa tá. Sim. Na geriatria tem uma avaliação que a gente usa, que chama avaliação geriátrica ampla. Então, ela tem vários parâmetros que a gente utiliza para saber um pouco da fragilidade, um pouco da cognição, como que tá, um pouco do humor. Hoje eu também me utilizo de algumas ferramentas da medicina do estilo de vida, que também contribuem aí para fazer essa avaliação. Então, realmente, quem for no meu consultório vai fazer conta. Mas o mais interessante é que esse vínculo que você criou com a minha mãe foi tão interessante que ela hoje vai na escola de cognição e faz conta. É verdade. E já chega me contando que acertou todas as contas. Então, assim, a mudança, gente, ela é difícil, mas ela pode existir. Em qualquer idade, né, Nay? Sim, é possível, né? É possível. E aí, aquilo é um processo, né? Na primeira vez não foi o momento, mas talvez no segundo, terceiro encontro foi o momento ali dela conhecer um pouco mais e se libertar desse preconceito. Preconceito, né? Porque a pessoa se sente... É um desafio que ela, às vezes, não quer se propor, né? E quando ela percebe que ela é capaz, ela passa por cima de qualquer outra frustração. Isso que eu acho mais rico, assim, nessa parte cognitiva, né? Que é como se ela fizesse uma curva de supercompensação. Ela tinha muitos medos, ela venceu pronto. Conseguiu dar um passo adiante, né? Isso é lindo. E o quanto o treino cognitivo é importante, né? A gente fala muito, né, de treino físico. Eu falo mente ativa e corpo ativo, né? O corpo é importante, mas a mente também. A gente precisa estar com a mente ativa. Sim. Né? Hoje até os celulares, né? Hoje os idosos têm muitas facilidades de mexer no celular. Acho que a pandemia, se for falar de uma coisa boa, eu acho que é a questão, né, de como eles
todos nós se familiarizou mais com a tecnologia, né? Para fazer uma consulta, para buscar uma receita, para se divertir, para fazer um curso online, com os outros, né? com os irmãos que ficaram longe, né? Sim. Muito legal. Então, o quanto isso ajudou o treino de memória, o quanto a gente precisa estar estimulando a mente realmente. Eu tenho uma pergunta mais profunda, assim, porque, como todo mundo sabe, eu vivi uma fase difícil com meu pai no hospital. E eu queria saber como você consegue orientar os filhos. Qual é o papel dos filhos dos seus pacientes com relação a esses cuidados a partir de uma certa idade? Eu percebo que as pessoas não conseguem entender muito bem esse time de quando ela começa a cuidar do pai e da mãe. Então, você foi muito importante para mim nessa fase, porque eu sempre gostei muito de estar com os meus pais e sempre fiz questão de estar ao lado deles, mas a sua orientação foi muito importante para mim nas fases mais difíceis do tratamento do meu pai. Então, isso me deu um estalo. Eu acho que nem todo mundo entende a importância de descobrir esse time, né? Então, a pergunta é o seguinte: qual o papel dos filhos? Como você orienta isso nas famílias? Bom, seus pais são muito especiais para mim também, né? Não fala muito. Mas é difícil. É muito individual, né? No momento que a gente percebe que existe uma perda ali, começa a haver uma perda de autonomia e de independência, é importante. Eu convoco esses filhos para participarem das consultas, né? Porque eu acredito muito, Stephanie, que a informação, o conhecimento traz alívio, né? Então, quando a gente sabe um pouco mais do caminho que precisa ser percorrido, a gente consegue estar melhor preparado. Todo mundo respira melhor, né? Com informação, eu falo assim. O desconhecido é sempre apavorante. A angústia te limita, né? Sim. E quando você consegue mostrar algumas coisas que às vezes não são tão exatas na medicina, mas que são mais prováveis de acontecer, tudo se acalma e as pessoas conseguem se organizar, né? Então, eu acho que o conhecimento, ele traz muito essa clareza. E os filhos precisam estar atentos, né? A convivência com os pais gera esse conhecimento, né? Então, eu tenho filhos que às vezes chegam com os pais com doença de Alzheimer já muito avançada, mas que acabaram de notar esse esquecimento. Porque ali é uma convivência no final de semana e tudo bem, porque a vida de todo mundo está corrida. Mas a gente precisa estar mais atento ao envelhecimento dos pais. Os sinais, né? Alguns sinais, né? Uma mudança de personalidade, uma pessoa mais teimosa. Acho que isso precisa ser melhor investigado, né? Olha que interessante. Essa é uma dica prática. Sim. A teimosia, sim, né? E é o que eu digo, assim, não normalize o esquecimento. Procure ajuda. Se você acha que tem alguma coisa que tá diferente, procure ajuda. Converse com outras pessoas, né? Procure um médico de confiança. Procure informação. Que a informação... Eu gosto de falar que quando a gente tá ao lado de uma pessoa que tá precisando de ajuda, o filho ou a pessoa que cuida, ela é o lado emotivo e o lado dolorido da situação. Então, alguém precisa ser o lado racional. Então, é muito importante a gente conseguir confiar numa pessoa a tal ponto, né? Então, eu queria trazer esse conceito justamente porque eu acho que falta informação, inclusive disso, que para nós é tão básico, tão corriqueiro no dia a dia, e nem todo mundo tem essa consciência que vocês, médicos, que atendem dessa forma, que veem o ser humano desse jeito, vocês conseguem ser a parte racional, junto e aliado a esse comportamento familiar, emocional e dolorido, porque os problemas vão acontecer. As pessoas têm que estar cientes disso, né? E acho que a consciência é muito importante de quem cuida. Sim, e é realmente isso, né? Às vezes, assim, a pessoa também não quer enxergar, né? Não é que não dolorido. quer, é difícil. É dolorido, essa é a palavra.
É uma dor mesmo. Porque a pessoa que você se referenciou, né? Sim, sem dúvida. Sabemos bem, né, amiga? Sabemos bem. Nossa, assim, e eu passei por essa experiência também, né? Com a minha mãe, eu e minha irmã. E foi uma experiência também muito difícil. E hoje a gente olha, a gente fala... Nossa, a gente não percebeu que as coisas já estavam naquele ponto. E eu e minha irmã somos médicas. Olha... Então, assim, realmente a gente precisa Alerta, estar gente. atento, né? É isso aí. E aí também que eu acho interessante a condição de você ter alguém que te acompanhe ao longo da vida. Porque provavelmente esse médico vai ser o racional. Ele vai saber te chamar e falar, olha, eu acompanho seu pai há tanto tempo, tô percebendo que agora alguma coisa mudou. Vamos cuidar melhor disso. Muito legal. Né? Muito então, lindo. Esse acompanhamento a longo prazo faz realmente toda a diferença. Que trabalho lindo, porque as coisas se tornam mais leves, né? Nesse interim, né? Para todo mundo, né? Porque assim, a vida é uma, né? Exatamente. E a gente tem que viver bem, pra gente poder envelhecer com qualidade. Envelhecer pode ser leve. A gente pode viver com leveza. Sim. Cuidando da nossa saúde, de quem a gente ama, né? Pra gente poder chegar todo mundo bem. É igual essa coisa do exercício, né? Claro que eu puxo a sardinha pro meu lado do exercício, porque é a minha área. Mas eu acho que, assim, um filho chamando um pai pra uma caminhada, um filho chamando uma mãe, levando o neto, não tem como a coisa não ficar tranquila e leve. E não precisa ser um martírio, né? É só uma caminhada em família. Sim, ali já vira um momento de convivência social, já vira um momento de já contemplação. Já encontra o vizinho, já vamos todo mundo junto, é isso mesmo. É isso aí. E aí eu brinco que é o seguinte, você tá tomando várias doses de coisas boas. O do exercício por si só, do relacionamento e de tá respirando melhor, né? Sim. Tudo junto. Pô, conta um pouco pra gente essa riqueza toda que você é de conhecimento, como é sua agenda, assim? Como é sua agenda da parte presencial, da parte online? Bom, hoje eu atendo em Tu presencialmente, lá no meu consultório, né? Que você conhece, é bem gostoso. Maravilhoso. Atendo também online, pacientes de fora. Atendo através dos programas, porque isso me dá uma continuidade do cuidado. Então, foi isso que mudou a minha forma de ver a geriatria recentemente. Esse cuidado continuado, essa avaliação continuada, troca de medicamentos, as famílias ficam mais próximas, eu consigo cuidar melhor, as pessoas se sentem melhor cuidadas, os resultados são bem melhores. Então, hoje eu atendo lá na Rua dos Andradas, né, ali no centro de Tu. E vai ser um prazer atender você que precisar, ou online, ou presencialmente. O online é uma coisa também que me deixa muito gratificada, porque eu acho que a gente consegue ajudar pessoas que não necessariamente têm a oportunidade de ter uma medicina tão rica assim, né? Eu sei que todo mundo fala do Brasil, fala isso, fala aquilo, mas eu acho que a gente aqui tem um acolhimento diferente, ponto. Eu tenho muitos alunos fora do país que se tratam no Brasil, com médicos do Brasil. E isso ampliou todo esse cuidado, né? Então, muita gente tendo o autocuidado, tendo acompanhamento online. Fora, né? Isso é maravilhoso. Né? E hoje a gente consegue fazer testes de maneira online, acompanhando. Existem outras ferramentas que a gente pode utilizar. Então, para a pessoa mesmo perceber os níveis, né? Sim, exatamente. E até receitas e outras coisas a gente já consegue fazer de maneira online. Nossa, isso... progresso, né? Sem sombra de dúvida. Bom, eu quero terminar esse papo delícia, que eu ficaria aqui horas falando, porque eu adoro 50+, adoro essa história toda do envelhecimento, porque eu acho que o corpo, ele envelhece, mas ele quer viver. Sabe que essa é a minha grande paixão, assim. Eu falo pros meus alunos, pro pessoal da minha equipe, que você dá um estímulo para aquele corpo, na próxima vez que você faz aquele estímulo, ele já tá melhor. Ele já consegue fazer melhor. Então, apesar do processo do envelhecimento, o corpo quer viver, né?
Não é lindo isso? Não, é maravilhoso. Não, e o que eu vejo que os pacientes que vivem mais, eu tenho atendido, assim, nos últimos meses, eu atendi, acho que 50% de pacientes acima de 90 anos, né? 93, 94, e algumas coisas... O paciente mais velho que eu atendi tinha 103 anos. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele sempre jogou tênis, né? Ele sempre foi tenista, sempre jogou tênis. E já tem estudos recentes mostrando que o tênis é uma das melhores atividades físicas para prevenir a demência. Mas o que eles têm em comum? São pessoas fisicamente ativas, sempre praticaram alguma atividade ao longo da vida. E se não praticaram atividades, eram pessoas ativas, faziam muitas coisas de maneira ativa, tinham um trabalho ativo. E pessoas mentalmente leves. Então, pessoas leves, que sempre tiveram um plano de vida, pessoas alegres, pessoas... Eu acho que leve a palavra mesmo. Planejar é importante, porque eu acho que o planejar, você não acha que deixa a gente ficar menos ansioso? Eu acredito que sim, eu acredito que quando ter um plano... Quando a gente se organiza, né? Na filosofia japonesa, é o Ikigai, né? É você ter um plano de vida, um propósito, né? Não precisa ser para sua vida inteira. Você pode ir tendo diferentes momentos. Às vezes você vira uma curva ali, né? Você faz uma mudança. Sim, a vida vai mudando, né? Os seus projetos vão mudando. É você ter ali um plano para você viver bem, independente do tempo que for, né? Perfeito. Então, viver com leveza. Fisicamente ativo, mas de maneira leve. Leve. Agora, tem uma coisa que eu quero perguntar, assim, do fundo da alma. Ai, será que eu consigo? O que a doutora Nayara falaria para a mulher Nayara envelhecendo? Difícil, né? Porque a gente fala muito. Pensar na gente mesmo é sempre difícil, né? Eu acho que eu falaria continue. Continue. Leve, construindo. Porque é uma construção. Um passo por vez, né? Um passo por vez. Nossa, que perfeito. Adorei. Adorei esse... Eu que adorei. Eu quero agradecer. Eu acho que informação de verdade, com pessoas que trabalham de verdade, é sempre bem-vindo. Eu acredito que você ser bem cuidado e você escolher quem cuida de você é um privilégio, mas que se você tem essa oportunidade... Aproveita e faz isso com quem está ao seu redor. Cuide da sua família. Comece cuidando da sua família, na sua casa, de você, que vai dando tudo certo. Vai dando tudo certo, né? Muito obrigada, minha linda. Queria te deixar um presente. Olha, que lindo. Vou ler para vocês, ó. O segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Perfeito. Né? Olha que linda, gente. Obrigada, meu amor. Obrigada eu pelo beijo. Foi maravilhoso. Obrigada por vocês nos ouvirem, nos verem e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.